Abrir para as perguntas agora, na sequência, eu vou responder as questões que a Miriam colocou, de maneira que possa já começar a dinamizar o nosso encontro. Alô, você estava dando ênfase a essa tríade aí, né? Voz, canto, música. Queria que você pudesse falar também no que diz respeito a uma possibilidade de abordagem também pelo corpo com essa população. Com o mínimo fundamento, assim, aquilo que um autor também amigo seu, que é o Michel Vivès, fala do gesto também como voz, né? E no que diz respeito aos efeitos da droga, no que diz respeito assim a uma suspensão da relação do sujeito com o próprio corpo, quase que uma espécie assim de uma abolição das leis da gravidade, vamos dizer. Então eu queria só incrementar como algo ligado à voz, essa abordagem também pelo corpo, que também seria um tipo de abordagem não pela discursividade, assim como você está propondo. A pergunta é hiper oportuna porque ela permite esclarecer um ponto que é decisivo. A partir de determinado momento na obra do Lacan, ele não vai mais sustentar uma divisão que tinha na obra freudiana, que é a separação entre ideia e afeto. Então, para o Lacan, a partir do momento que ele homologa, quer dizer, coloca na mesma estrutura corpo-gozo, isso significa que o significante, quando toca o corpo, ele promove gozo. Por isso que ele vai dizer, a partir de um determinado seminário, que o significante é causa de gozo. O que significa isso? Significa considerar exatamente essa posição que eu estou sustentando hoje aqui. Quer dizer, é preciso um outro tipo de abordagem para tocar o sujeito, de maneira que o corpo dele compareça num outro tipo de presença que não tem mais a ver com a discursividade corrente. Isso a gente nota muito na articulação que existe entre música e dança. Por que essa articulação entre música e dança ela é tão sensível a cada um de nós? Primeiro, porque ela é uma articulação, como eu disse antes, a música ela nos toca. Ela nos toca no que aquilo que ela nos comove, ela nos toca naquilo que, ao nos comover, nós nos abrimos ao outro, nós agradecemos ao outro o fato de sermos tocados por ela. Não? Mas nisso que eu me abro para a música, para a experiência musical, eu respondo a isso pelo corpo, e eu danço. Então tem determinadas músicas, por exemplo, que é impensável que o sujeito não dance. Não é pela qualidade da música, mas é porque a música, sendo feita de significante, para determinados sujeitos, aquilo vai conduzi-los. E nesse sentido, o corpo vai viver exatamente o que você falou e que está lá nos princípios de articulação do Alain. Quer dizer, o que é o princípio da existência da experiência da dança para nós em função dessa condição da música? É que quando eu danço, a partir dessa abertura de ter reconhecido que eu fui tocado por alguma coisa inédita, eu perco a gravidade, eu me jogo, eu faço movimentos que a princípio eu não faria.
não necessariamente ritmados, mas descoordenados, né? Sem preocupação com a sequência de alguma ritmicidade que esteja mais em vigor na cultura. E a experiência da gravidade, da perda da gravidade, ela é fundamental, porque na medida em que eu danço, na medida em que eu me permito me deixar levar por isso que me toca e que conduz o meu corpo numa direção aonde outra vez eu não me reconheço, por ter aqui o pé no chão, por sentir que as coisas têm uma certa fixidez, é a minha presença enquanto corpo que se modifica. Então, por isso que é tão somente um exercício de preconceito achar que as pessoas obesas não vivem a dança na sua plenitude. Elas vivem. Elas podem perder, inclusive, isso que as caracteriza com tanta fixidez, que é o peso corporal. Mas uma vez que elas se abrem, isso pode parecer um pouco grotesco em função do peso corporal, mas a verdade é que elas são capazes de experimentar essa mesma condição que a música promove enquanto... Porque o que é isso que eu estou falando? Você vive a perda da gravidade. No que você vive a perda da gravidade porque você dança, você movimenta o teu corpo de uma forma que não tem mais a ver com a tua imagem corporal quando você se relaciona com os outros, que é todo um conjunto de gestualidade codificado a partir de signos corporais pré-estabelecidos, né? Mas quando você vive essa possibilidade da dança ser engendrada por uma música que leva o teu corpo numa direção onde a fixidez da lei da gravidade não é o fator decisivo que organiza a tua presença no mundo, nesse momento você vive também uma perda da tua especularidade, porque ali você vai solo. Você não vai mais em função de uma imagem de você mesmo. Por isso que o balé é uma experiência que nos cativa muito. E ele nos cativa exatamente por quê? Porque a gente vê os bailarinos fazendo coisas que a princípio para nós são impensáveis, porque nós nos organizamos a partir da especularidade. Então nós nos organizamos em função de uma imagem que nós temos de nós mesmos, que por sua vez determina um tipo de gravidade enquanto presença na relação com o sentido e com o espaço, que os bailarinos perdem ao exercer a dança. Então, é nesse momento em que você é tomado pela música, que você pode ser também tomado pelo canto, tanto quanto pela dança, o teu corpo se modifica. E esse é o princípio da experiência. É que havendo, e aqui já aproveitando para responder uma das primeiras questões que a Miriam colocou, o que está em jogo nesse princípio dessa abordagem que eu estou propondo? É que haja uma outra experiência com o corpo onde o sujeito se desprende. Não porque ele foi chamado a se desprender em função de um discurso que visa que ele possa se separar do objeto droga. Mas porque a maneira como ele foi sensibilizado, como ele foi tocado, ele pode viver alguns momentos de desprendimento. E esse momento de desprendimento não significa de maneira nenhuma que isso vai ter caráter definitivo. Mas o fato é que a gente nota que quando os sujeitos têm possibilidade de experimentar essa condição, então ele vai adiar, por exemplo, de fumar para a próxima pedra, porque ali naquele momento ele conseguiu viver alguma coisa de inédito. E o que é curioso nisso? Que é algo que a gente não reflete muito. Por exemplo, o Rodrigo tem um trabalho interessante sobre isso, que ele é um dos pioneiros que mostrou que existe um mito sobre a relação com o crack, onde nós tendemos a acreditar que na primeira tragada o cara já fica viciado e não tira mais o cachimbo da boca. Isso é uma desinformação por inteiro.
Na verdade, esse mito só existe para sustentar políticas de repressão àqueles que estão em condições precárias de subsistência. Tanto quanto uma política de combate às drogas, que por ser combate, já está fadada ao fracasso. Porque se há algo que a gente quiser verdadeiramente lidar com o problema das drogas, é que as drogas, elas são inextinguíveis. São inextinguíveis. Não existe sociedade sem droga. Por quê? Freud já tinha dito isso. Os gozos que a civilização promove são insuficientes para as necessidades de gozo que nós temos. E, mesmo que seja propalado a todo custo que nós temos à disposição uma série de gozos, todos esses gozos que nos são propagandeados como os gozos que vão nos dar satisfação, são gozos instrumentalizados, são gozos propagandeados. Consequentemente, são gozos que são conhecidos em relação aos seus efeitos de você ter dinheiro, de você ter distinção, de você ter desembaraço social, seja lá o que for. Tudo isso, por já estar codificado, ele implica necessariamente numa redução da experiência de satisfação. Então você vai procurar essa satisfação em outro lugar. E é aí, esse outro lugar, que você vai encontrar droga. Agora, não é por causa disso que nós, ao afirmar isso, que não existe sociedade sem droga, né, que nós vamos dizer, então, deixa pegar fogo e vamos liberar tudo. Não, porque desde o ponto de vista da psicanálise, nós sabemos que existe uma nocividade, que é isso que eu chamo de vociferação, quando o sujeito, na relação com o objeto, ele perde a voz. Ele se cola com o objeto droga. E ele não se cola com o objeto droga por acaso. Ele se cola com o objeto droga porque, ao se colar com o objeto droga, não só ele conquista um gozo de caráter infinito, quanto ele conquista também uma nomeação. Ele perde o nome próprio e tem uma nomeação, o Noia, por exemplo. É uma nomeação que não o distingue, no sentido do que o nome próprio implica. Está aí um dos componentes da crueldade que está colocado em alguns objetos de droga, que eles apagam a particularidade que o nome próprio implica. E daí a importância de não perder de vista, colocar em primeiro plano, né, a não utilização dessas abordagens do sujeito pelos significantes que acabam tomando conta dos espaços aonde eles habitam. Quer dizer, é fundamental que, se você quer abordar alguém autenticamente, que você não o aborde como nóia, mas que você possa restituir a abordagem a partir do nome próprio. Tanto quanto é fundamental, e eu acho que nesse sentido Karl Hart, que você leu também, tem uma contribuição muito importante, que ele diz: é importante que a gente se desvencilhe desse significante Cracolândia. Isso é negar uma realidade? Não, isso é se acostumar que a Cracolândia está ali onde a gente vê. Ali se produz um efeito, mas isso todos nós participamos. Então é uma redução extremada do entendimento do fenômeno, achar que a Cracolândia está ali onde a gente vê que os craqueiros se reúnem. Só que o que eu estou propondo a partir dessa ideia de abordagem, é óbvio que a princípio isso vai parecer uma balela. Porque quem é que vai valorizar a importância de sensibilizar os corpos e as presenças
a partir aqui eu insisto numa pergunta que você fez, quer dizer, é importante que seja a música propriamente dita, né? É importante que seja a música propriamente dita. Agora, quando eu articulo essa experiência, eu articulo, evidentemente, através de músicos que seriam orientados a poder valorizar distinções de voz que, por sua vez, implicam uma distinção do sujeito, e essa distinção do sujeito poder levar a implicá-lo com alguma coisa que tenha a ver com a sua distinção. E por que eu insisto nesse aspecto? Porque uma das diferenças entre abordagem e tratamento é essa condição do sujeito ser tocado, mas não por um discurso em função de enunciados que visem determinado objetivo, né? Mas que aquilo seja um ato que o surpreende, faz com que venha à tona, e você vê isso. Você vê, você não precisa estar numa sala São Paulo, você não precisa estar num concerto de rock, você vê isso na rua, você vê isso em populações de rua que começam a batucar, começam a se movimentar, né? Mas só que como não tem ali ninguém que possa se valer dessas particularidades que começam a se movimentar, volta tudo para o ponto de partida. Senão não grava. Chega ali mais pertinho que facilita para ele, Rodrigo. Chegou. Bom, eu queria agradecer a fala, que ela vem produzindo aqui uma série de associações. E uma questão que apareceu durante sua fala é essa questão do encantamento e a relação entre música e política. E aí, né, daí em diante, eu tô aqui trabalhando, tentando formular uma diferença qualitativa desse encantamento, pensando na experiência do sujeito. Né? E por que eu digo isso? Porque quando eu trabalhei num prédio que tinha o CAPS Saúde Mental e o CAPS AD, eu percebi uma diferença muito, muito grande entre os pacientes, que era o talento dos pacientes do CAPS AD. Né, que geralmente é uma coisa, na saúde mental é mais destacado dos pacientes da saúde mental, mas as limitações físicas, a impregnação de remédio, era uma coisa muito mais destacada no pessoal que era, né, que estava ali por uma questão de psicose do que o pessoal que estava com questão de uso. E esse talento musical me chamava muita atenção. Né? Os pacientes que estavam em tratamento por causa de abuso de substância, assim, às vezes você passava lá e eu pegava um cara tocando violão e o cara, assim, tocava de um jeito que eu falava, nossa, poucas vezes na minha vida eu vi alguém tocar dessa forma. Inclusive até um usuário que, em certa ocasião, vai tocar uma música para mim, até isso foi por um texto, e essa música, ele vira e fala assim, ó, vou tocar para você o Melô da Cracolândia. E ele começa a tocar a Thriller do Michael Jackson. Enfim, buscando essas experiências, eu estava pensando nessa questão da sideração, que talvez um ponto em comum é que essa predisposição a vivenciar uma sideração do próprio corpo é algo que atravessa tanto as drogas quanto a música, né? No sentido de uma outra sinestesia ali, uma variação nesse campo. E aí, enquanto você falava, eu ficava me perguntando, e a catarse, que às vezes é uma catarse fascista, mas que também passa pela estética ou pela música, ali vindo a coisa do... por exemplo, o Brasil cantando um hino a capela, ou vociferando, talvez, antes de tomar 7-1, né? Então, assim como a gente tem, por exemplo, aquele documentário que filma o Caetano, Uma Noite em 67, 64, 68?
É que ele tá no Festival de Música Brasileira, o público tá vaiando, e ele não se detém, continua. E aí o público começa a ovacioná-lo, porque reconhece a música, né? Ou seja, passa para um outro lugar. Né? De alguma forma, ele coloca o público num outro lugar. Então, enfim, minha questão é um pouco nesse sentido, assim, de como a gente pensar o quanto essa experiência estética ela pode reforçar o mesmo, né? No sentido de retribuir em identidade, e aí eu falo isso pensando muito até naquele trabalho do Laibach com relação à política, a estética dentro de uma política ditatorial, né, que o mais analítico que eles encontram é você ironizar repetindo a fala do poder, sem variá-la. Né? E o quanto essa experiência ela pode, de fato, promover o que você está trazendo, que é esse deslocamento. Então eu fiquei pensando assim, se a gente não consegue chegar numa diferenciação conceitual dessa proposta, né? Acho que você já estava falando um pouco disso agora no final, dessa questão de poder passar de um lugar que vem do mais do mesmo para aquela experiência do Tiquet, que é o que vai variar a partir de então. Tem um dado interessante em relação à experimentação de drogas, que é uma coisa a pessoa se acostumar e querer gozar só daquele determinado modo que ela aprendeu a usufruir da substância. E outra coisa é a pessoa buscar substâncias para ter experiências que ela não teve até então. Né? E é interessante, porque você tem numa uma experiência desejosa e na outra algo meramente sintomático. Assim. A pergunta é muito boa pelo que você introduziu no início, que é a relação entre música e política, primeiramente, que você começou notando. Né? A relação de maior assujeitamento que a gente recolhe na relação entre música e política é a experiência dos hinos militares. Por quê? Porque os hinos militares, eles desde muito cedo, eles vinham acompanhados de música e eles precediam a entrada em cena dos exércitos na guerra. Aqueles tambores, né? Mas também, como diz o nosso amigo Jean-Michel, não tem como você dançar quando você está fazendo uma marcha militar com um hino. Então, qual é a diferença econômica em termos de afetação no corpo quando você experimenta a música de uma forma que ela é, digamos assim, libertadora, entre aspas, para permitir uma assimilação mais rápida do que eu estou tentando transmitir, né? Ela é tão mais libertadora quanto mais ela permite que o sujeito se expanda sem uma pré-codificação. Por isso que nessa experiência que eu estou propondo é uma abordagem pela música e pelo canto, porque, como eu disse, o canto, ele chama o canto, ele chama a voz. Então você está escutando lá alguém tocar e cantar, e de repente aquilo toca você porque você sente que você pode colocar a voz naquilo ali e você começa. No que você começa, através desse convite que veio da música e do canto, você realiza a tua presença, como eu estava explicando para o Luiz, não somente de uma maneira que não coincide com os discursos estabelecidos no sentido do teu assujeitamento, mas porque o gozo que você experimenta no teu corpo, ele vai participar de uma quebra da tua especularidade, uma vez que você entra em cena se vendo de uma forma que habitualmente você não se vê, tanto quanto uma perda da tua lei da gravidade na medida em que o teu corpo se desloca de uma forma que também não tem a ver com a presença do teu corpo no mundo, que é a marcha sobre o chão,
ou, máximo, uma corrida num deslocamento mais próximo. Então, o que é fundamental a título de distinção? O que é fundamental é que se possa privilegiar esses elementos, que vai desde a perda do poder da palavra, onde você entra em cena, e você entra em todas essas experiências que distinguem os gozos, né? Que distinguem o assujeitamento da experiência gozante no sentido mais liberto, eles introduzem um tipo de condição aonde você não mais se reconhece. Enquanto que nas experiências de assujeitamento, você se reconhece porque você está ali fazendo alguma coisa que tem a ver, respondendo mais ou menos prontamente à instrumentalização que está à tua volta, seja pela música, seja pelo hino, seja pelo que for. Ainda que essa relação... Isso é muito antigo, né? Você deve... Por exemplo, quem foi o primeiro a estudar isso? Não tem nada a ver com um psicanalista isso. Quem estudou primeiro esse poder, a libertação da presença do corpo através da liberação das leis da gravidade, tanto quanto das leis da especularidade, quem primeiro teorizou sobre isso foi Lévi-Strauss, né? Onde ele mostrou que nos rituais de invocação dos deuses, através das músicas, os sujeitos poderiam viver experiências de possessão, tanto quanto vivem no candomblé, por exemplo. Por que esses ritos religiosos eles são tão importantes, né? Porque eles mexem com uma primitividade onde o Deus incorpora e, segundo alguns, isso seria, inclusive, causa de restituição de um certo amarramento subjetivo que permitiria uma estabilização no mundo de uma forma diferente de quando começou o ritual. Um sujeito como Didier Vaio, ele acreditou, e acho que ainda acredita, né, em alguma coisa que eu não compartilho, mas ele acredita. Ele acredita que isso levado ao extremo possa modificar a relação do psicótico com o nome do pai. Porque ele estaria aberto a uma condição onde ele se rearrumaria de uma outra maneira. Eu não coloco em discussão essa questão porque isso, para discutir, precisaria que ele tivesse presente para dar a ele condições de argumentar. Mas apenas para vocês poderem notar o quanto isso foi levado longe. Depois você fala, porque ela vai ali, senão vai cortar a fala dela. Quer falar primeiro? Depois você fala. Tá. Bom dia. Meu nome é Bárbara. Eu, na verdade, pensei em várias coisas que você falou sobre vociferação, mas eu vou pegar 2 pontos que conversam um pouco com o que o Rodrigo estava falando, mas quero continuar essa conversa. Que eu trabalhei na saúde mental, fiquei um tempo em Capsadê, e eu estava até contando aqui para o pessoal, eu trabalhei num lugar em que a reforma psiquiátrica e a redução de danos era levado muito a sério, assim, né? E isso teve consequências positivas, negativas e tudo mais. Então, nesse tempo que eu fiquei na saúde mental e viajando e participando de muitas coisas da saúde mental, uma expressão que é muito comum e muito cara para a reforma e para a saúde mental é a frase dar voz aos usuários da saúde mental, né? Então, foi impossível não articular a sua fala com isso. E aí o que eu tenho pensado muito, assim, agora que tem ido um pouco para o rumo da minha pesquisa, que são as relações transferenciais entre os profissionais de saúde mental e os usuários de álcool e outras drogas.
né? Principalmente população em situação de rua, que é o que eu me interesso mais. E aí você vai falando de uma coisa interessante, que é assim, que essa voz como o aparecimento do sujeito, da particularidade, e ao mesmo tempo essa linha tênue que eu vi acontecer muito na saúde mental, que é essa voz que vira uma repetição uníssona, que é a expressão que você usa, né? E isso tem efeitos, pelo menos eu vi efeitos muito violentos com os usuários, assim. Na medida em que tem um sucesso nesse assujeitamento, eu vi muitos pacientes, por exemplo, entre aspas, melhorando, a partir do momento que eles iam sendo convocados a pegar o microfone e falar em assembleias, e falar em movimentos políticos. Mas aí, a partir do momento que isso cai de alguma forma, seja pela saída de algum personagem, algum profissional, seja pela queda de alguma instituição, isso tem uma consequência séria, assim. E aí, outra coisa que eu fui pensando, que é o louvor. Né? Pensei no louvor o tempo inteiro aqui. Porque a gente sabe que a população que faz uso de crack, muitos deles migram para o louvor como forma de tratamento. Não? Sim, sem dúvida. Ah, tá. Sem dúvida. Estou concordando com você. Tá, não, é porque eu achei que você estava... E aí, uma coisa que eu tenho pensado é que tem uma abordagem quando a igreja vai até as casas das pessoas e até a rua. Né? E eu queria que você pudesse falar um pouco disso. Assim. Obrigado pela sua pergunta, porque permite que eu restitua também, retome aqui a partir da sua intervenção, de muitos anos de experiência que eu tive e ainda tenho ligados à reforma de saúde mental. Fui supervisor de muitos CAPs do interior de São Paulo, tanto quanto de Campinas, né? Tanto AD quanto outros, hospitais psiquiátricos. Né? Então, acompanhei e acompanho bem de perto o movimento da reforma. Né? E noto que a reforma fez os seus avanços, mas que isso que eu estou trazendo aqui, acho que você destacou bem isso também, que não tem a ver com uníssono. Quer dizer, o que eu estou trazendo aqui? Eu não deixo de reconhecer hoje, quase 40 anos depois, né, as experiências que eu desenvolvi durante muitos anos com a doutora Anísio no Rio de Janeiro. Porque como é que funcionava a Casa das Palmeiras, que era o anexo, digamos assim, na cidade daquilo que é o Museu de Imagens do Inconsciente no Engenho de Dentro. Né? A Casa das Palmeiras era um hospital dia que você chegava lá, você era indicado para participar. Né? Você entrava lá, a primeira coisa angustiante, né, pelo menos para todos nós que participamos dessa experiência, primeiro era muito difícil você entrar como, se eu não me engano, não chamava técnico. Né? Você não era chamado de terapeuta lá. Como técnico. A primeira coisa muito difícil lá é que você não tinha você não era diferenciado. E segunda coisa muito difícil lá é que você entrava na casa e ninguém era chamado para nada. Então, alguém começava lá a tocar, por exemplo, e aí as pessoas se reuniam. Né? Alguém começava a cantar, as pessoas se reuniam. Alguém começava a modelar, as pessoas se reuniam, e assim ia funcionando. Esse princípio ele é muito interessante porque ele responde de uma forma muito direta e muito precisa ao que eu estou chamando de abordagem. Onde você não tem uma inserção baseada em definições de princípios de ação.
consequentemente, você não tem o campo do uníssono como privilegiado, como condição de engajamento para os sujeitos. Qual é o problema que você tem? Eu assisto bastante, né? Já assisti mais, hoje em dia assisto menos, porque devido a esse problema no joelho que eu tive, eu estou indo dormir mais cedo. Né? Mas eu gostava muito de assistir aquelas televisões evangélicas, para ver os rituais de despossessão, que são coisas coletivas, é um piscinão, né? O diabo... Coitado do diabo, eu vi que a piscina foi aumentando, porque a convocação para o diabo é impressionante. São multidões e multidões de gente que é afogada ali e volta com o diabo no corpo. Nessa condição que você bem lembrou da entrada em cena das igrejas, né? Eu sei que elas têm uma presença na Cracolândia, né? Se tem alguma coisa que merece que a gente se interrogue, é perguntar por que elas têm eficácia. Né? Porque nós que participamos de uma certa geração crítica em relação à religião, principalmente em relação à religião evangélica ou católica, nós temos tendência a dizer, isso aí é lavagem cerebral. Mas não é lavagem cerebral. Por quê? Porque nesse momento que eles se dirigem à pessoa, para que as pessoas façam um louvor, né? Cantando juntas, orando juntas, né? Eles restituem a essas pessoas um sentimento de reconhecimento da importância delas para construir uma obra em comum. Mas construir uma obra em comum que não está a serviço de nenhuma ideologia, no sentido de que, bom, com isso aqui a gente vai transformar tal coisa. Não, aquilo ali está, a princípio, apoiado em algo que para nós é nocivo, mas que é operatório, que é a condição de salvação. Mas por que uma coisa tão banal tem eficácia? Porque quando você reúne as pessoas e promete a elas, você reconhece nelas a possibilidade de que elas ocupem um lugar numa obra em comum e que isso vai permitir que elas tenham uma experiência de salvação, você está dizendo, em outras palavras, para elas que elas têm saída. Ainda que essa saída a gente possa criticar. Mas o que essas pessoas trazem de importante? Olha, você pode viver alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, essa promessa de uma relação com Deus, onde você vai ser visto, vai ser reconhecido, porque a partir do momento que você é um fiel, você é um devoto, você já não é mais aquele. Né? Por que é tão importante para um evangélico, mesmo de condição mais miserável, o que a gente nota de um gozo no evangélico? A utilização do terno. Você pode ver o terninho mais poído, o sapato mais desgastado, mas ele faz questão de se apresentar imaginariamente de uma forma que o distingue do seu próximo e que isso para ele já é um gozo. Já é um gozo por quê? Porque a partir da devoção dele, permite que ele tenha uma experiência que os outros não têm. O que ele não se dá conta é que tudo isso é organizado por via de uma grande sujeição, que na verdade não tem nenhuma experiência de libertação nisso. Né? Mas é uma questão que fica para nós. Se essas pessoas entram com tanta facilidade nisso, nesses espaços onde também muitos dos nossos colegas estão, é porque tem alguma coisa que em nós também não é operatório. Porque senão como é que isso ia estar fazendo efeito lá dentro? É porque tem alguma coisa que a gente não consegue tocar. E uma das alternativas que eu estou trazendo hoje aqui por via da abordagem é que a gente possa ampliar a nossa condição de sensibilizar
de uma forma que não seja sugestiva, mas que, de fato, traga isso que a música nos ensina, que é, ao ser tocado, fazer questão de exprimir isso, trazendo o que existe de mais íntimo e mais distinguido em mim, que é a minha voz. E não existe operação de uma ação diferenciada, autêntica, no sentido da minha presença no mundo, se eu não entrar em cena por via desse fator diferencial que é a voz. Só que a voz, ela pode vir através do canto, mas ela pode vir, de repente, através de que alguém foi lá, tocou, e esse que foi lá e tocou, ele está orientado, porque está dentro de um projeto. Por isso eu disse que não é uma atividade recreativa nem ocupacional, isso tem linhas mestras que orientam essa presença, né? Então, a partir do momento em que eu posso ser tocado pela música e pelo canto, me exercitando por um canto diferenciado, distinguindo a minha voz, mas eu também posso me colocar de forma diferenciada no que o músico lá que tocou e que me encantou fez com que eu vivesse uma experiência sobre a qual eu quero falar. E na medida em que eu quero falar sobre isso, é importância também que hajam pessoas à volta participando disso, que possam, então, desdobrar essa voz que quer se manifestar. Só que essa voz que quer se manifestar e quer falar de alguma coisa que a tocou, isso não tem que ser necessariamente conduzido por via de uma terapia. Por isso que daí a importância, no meu entender, de distinguir a abordagem de tratamento. Porque muitas vezes a questão que importa para um sujeito e é o que vai decidir a forma como ele vai conduzir. Você sabe que a gente tem condições de poder se colocar na vida de uma forma diferente, às vezes em função de alguma coisa que aconteceu num determinado momento para nós. Então, de repente, eu sou tocado por alguma coisa, eu me dou conta de algo, eu converso com alguém que reforça a importância daquilo, que me leva a me dar conta de alguma coisa em que, enfim, eu afirmo a partir dali. Mas isso não tem que ser uma terapia, né? Isso tem que ser uma possibilidade de dar voz. Se isso implicar numa repetição da procura de alguém para dar continuidade ao que num primeiro momento se manifestou, aí sim pode ser conduzido na direção de uma terapia. Mas então isso envolve também um entorno, a organização de um entorno. Por isso que eu falei que não se trata de forma nenhuma de vamos botar algumas pessoas aí para tocar, para cantar, e vamos ver quem é que vai cantar, quem é que vai dançar. Não, isso tem toda uma estratégia que eu não abordei hoje aqui, que implica preparação de músicos, tanto quanto integração, músicos que eu penso que a estrutura deve ser sempre ternária, né? Porque aquilo que faz o quarto é o entorno, né? O que liga com esses três. Mas não tem que ter só três, tem que ter um conjunto também de pessoas ali que estão disponíveis para poder fazer com que a voz que começa a se manifestar, ela não tenha que necessariamente, para ser reconhecida, vir através do canto, por exemplo. Deixa eu falar. É só um comentário, porque a fala... Como você chama? Bárbara, e você? Rodrigo? A fala do Rodrigo evocou em mim a leitura que eu estou fazendo, indicada pelo Mauro aqui, A Voz do Diabo, e o Poisat, ele desconstrói o satânico e o divino em função do uso que a igreja ou as outras religiões também fazem dele. Então, aquilo que
para a igreja, dentro da experiência mística, é considerado originário do satânico, para a experiência sufi, que é também uma experiência mística, ela é originária do divino. Então, na experiência do transe que eles fazem, que ele faz uma diferença entre transe e êxtase muito bem elaborada, na experiência do transe, o adepto ele escuta a música e o Quasar ele vai desenvolvendo de maneira que o transe ele acontece pela música, pela entrada da música que tem origem divina, de Deus. Então, essa conexão que o adepto do transe ele faz, e ele entra, né, nesse transe, e Deus e ele ficam uma coisa só, ele coloca como uma perda do sentido e do risco do sujeito se desestruturar, se desagregar. E aí a saída vai ser pela música mesmo, porque ele coloca que, como a música tem esse paradoxo do não sentido e do sentido, porque é uma linguagem, porque tem leis, normas de regência, então, ao mesmo tempo, ela dá essa experiência de agregação. É o que o Mauro falou disso há pouco, né? É só isso. Eu queria fazer uma pontuação, principalmente conectando, Mauro, a tua fala com as intervenções da Bárbara e do Rodrigo, que, em função do trabalho deles, né, muito mais próximo a esse tipo de clínica, que não é a minha, né, eu acho que eles conseguiram identificar algo que eu não tinha identificado, a partir da sua proposta, que acho que tanto a fala do Rodrigo, se eu entendi bem, quanto a da Bárbara, localizam que tem uma saída possível que ainda é via alienação. Né? Então, assim, quando o Rodrigo destaca a possibilidade da música também funcionar como um instrumento de convocação de massa, né? O fato da música também ser efetiva para mobilizar, né? Que haja uma suspensão do sujeito, né? E aí ela também é potente para viabilizar um apagamento do sujeito, e eu acho que isso é algo que você mesmo já tocou em algumas abordagens anteriores, quando lembrou a situação do gozo, né? Nas raves, né, que é o efeito contrário, né, e então isso que não sei se eu estou correta, Rodrigo, se foi isso, né, é esse ponto, assim, e é tanta lembrança da Bárbara, né, de que o louvor religioso também é uma saída. Talvez isso coloque para a gente um ponto adicional, que é uma releitura da ideia de que uma abordagem possível dentro da tua proposta, ela não vai ser viabilizada pela conduta de tratamento tradicionalmente pensada como um tratamento simbólico. Né? Então, talvez o que esteja em questão e talvez o nosso rechaço em relação às saídas religiosas é o fato da gente conseguir identificar que ainda é uma saída entre real e imaginário. Você muda o objeto de gozo ainda a serviço de uma promoção de alienação. E aí a questão que eu coloco, que queria escutar a sua opinião, é se esse não é um primeiro degrau possível para um posterior enlaçamento de uma saída mais autêntica. Né? Se a gente não tem que mexer primeiro no objeto, porque é muito reducionista considerar uma noção de estrutura clínica, neurose, psicose e perversão. A noção de estrutura talvez implique uma consciência de que a gente não vai mudar nessas subjetividades um tipo de gozo, mas talvez seja possível mudar um tipo de objeto de gozo.
né? E a partir daí tentar um próximo passo para que o sujeito se descole, né? Se desfaça dessa holófrase com o objeto. Rodrigo e Bárbara querem comentar alguma coisa antes de eu responder? Ficou alguma coisa para vocês da fala dela? Acho que sim. Acho que, pensando principalmente com a população que faz uso de crack, assim, que eu fui percebendo, é que isso que você falou conversa muito, desde que tem esse advertimento que você já fez, assim, de que não fique apenas nisso. Porque quando isso cai, né? Mas eu acho que sim, eu acho que no consultório a gente tem esse rechaço e essa quase, não é ódio a palavra, mas assim, uma espécie de asco a toda coisa que envolve uma alienação. E aí, tô lembrando de alguns pacientes que eu atendi, parece que essa alienação era primordial acontecer porque estava alienado ao objeto droga. E alienado, sei lá, numa relação transferencial já tem alteridade, né? Com a droga, não necessariamente. Então, eu acho que conversa com isso que eu venho pensando, assim. Rodrigo? Então, é um pouco acho que no que você traz que me importa a diferenciação, no sentido de como a gente desloca essa operação de alienação para algo que não reincinda em mais do mesmo. E acho que é uma questão difícil mesmo, assim, mas é aí que eu situo, por exemplo, que eu acho muito interessante e muito inovador nesse sentido, a redução de danos. Porque a redução de danos, ela não entra batendo de frente com a questão do uso, né? Ela entra dentro do uso, dentro do contexto, do instrumental, da prática de uso, e a partir disso você tem um atravessamento de uma pessoa que antes não estava ali, uma possibilidade de estabelecimento de vínculo. Né? Então, eu acho que concordo com o Diogo. Tem uma estratégia que não necessariamente passa para... Mas eu tenho comigo que, não necessariamente na abordagem, mas para tratamento, algo hipotético, mas da importância de você pensar uma mudança de posicionamento em relação ao objeto. Né? Ou seja, se você troca da substância pelo louvor e a relação fica a mesma, na mesma intensidade, eu não vejo como um ganho clínico especificamente, né? Bom, eu vou começar para responder a isso, juntando com as observações de vocês, retomar o que está em jogo nesse princípio do que eu estou chamando aqui abordagem, no sentido do destacamento desse A, né? De causar o sujeito com alguma coisa. Um sujeito que, por sua vez, já está causado no sentido de estar tomado, de estar fixado, de estar ligado de maneira muito estreita com um determinado tipo de objeto. Qual é o tipo de intervenção que a princípio é pensada, inclusive foi causa de fracasso da psicanálise durante muitos anos e continua sendo? Qual é a causa de fracasso da psicanálise quando ela privilegia a separação com o objeto droga, enquanto intervenção no real da ligação com o objeto? É a mesma questão que durante muito tempo orientou a clínica psicanalítica com a homossexualidade. O homossexual era escutado tudo em função da homossexualidade dele. É como se a homossexualidade determinasse o conjunto do seu ser. E nós sabemos que isso não é verdadeiro. Tem vários momentos que o sujeito homossexual se coloca de uma forma inteiramente heterossexual, não?
que tampouco a homossexualidade é alguma coisa que encerra a existência de alguém de uma maneira unívoca, né? Então, a abordagem ela privilegia, em primeiro lugar, de não privilegiar o abandono do objeto. E nisso eu acho que ela compartilha de uma eficácia que as intervenções que visam o abandono do objeto tendem a fracassar e começa aparecendo como êxito. Vamos nos perguntar o seguinte: por que determinadas abordagens que são levadas a cabo em determinadas práticas de internação, por que os sujeitos abrem mão da droga quando eles estão submetidos a determinado tipo de tratamento? A despeito de considerar aquilo que a gente sabe, que em muitos locais de internação é onde mais se consome droga, né? Mas é porque enquanto ele está sabendo que ele está ali 20 dias, 30 dias internado para abrir mão do objeto droga, ele está se preparando. É igual o sujeito que vai para a prisão. Ele está se preparando para voltar. Está se preparando para voltar e cometer alguma coisa muito mais volumosa do que quando ele foi para lá. Então, quando ele sair, se ele fumava 5 pedras por dia, ele vai fumar 15. Por quê? Porque aquilo que foi visado é uma separação do objeto droga sem implementar nele qualquer tipo de condições, de possibilidade dele sentir a realização dele deslocada numa outra direção. Quando a igreja tem a eficácia dela na Cracolândia através desses ritos de louvor, de devoção e de fidelidade a Deus, boa parte da conquista disso tem a ver de mostrar para o sujeito uma outra forma de gozar. Essa outra forma de gozar pode ser tão alienante quanto o objeto droga? Pode ser, mas a verdade é que quando você muda de objeto, mesmo que a alienação se mantenha com a mesma potência, o gozo se modifica. Então, você nunca pode partir do princípio que o fato do sujeito que está fumando pedra de crack e que vai, por exemplo, começar a fazer louvores e devoções incondicionais a Deus, que eles estão gozando da mesma maneira, porque eles não estão. Eles podem estar assujeitados, e nesse sentido, o assujeitamento daquele que faz louvor a Deus é um pouco mais problemático, porque tendo deslocado o objeto, a forma de promover a separação é mais complicada. Porque ali ele já encontrou um ponto de ancoragem aonde não existe mais possibilidade de haver uma crítica em relação a essa nova dependência que ele criou. Então, o que está em jogo no princípio da abordagem? O que está em jogo no princípio da abordagem é que haja uma separação com o objeto, mas através da noção de separação. Essa noção de separação, para nós, psicanaliticamente articulando, ela não é uma separação no sentido de eu vou abdicar do objeto. Não. A noção de separação é que eu, ligado ao objeto, experimento um outro tipo de realização que me separa do objeto sem me condicionar numa conduta onde eu tenha que me abdicar dele definitivamente. Mas é na medida em que eu posso viver através de um outro tipo de experiência, uma separação, ou seja, onde eu vivo uma condição de realização outra que não é de alienação a um objeto, que eu vivo um gozo diferenciado. Aí sim eu vivo um gozo diferenciado porque eu pude
experimentar um outro tipo de sensação que não tem a ver apenas com essa solidez na ligação com o objeto. E no meio dessa experiência de separação, que, por exemplo, a ligação da música com o canto pode promover por via do advento da voz, do sujeito entrar em cena de uma forma distinguida, uma vez que nesses momentos ínfimos e passageiros, contingentes, né, o sujeito pode experimentar isso, então ele pode começar a dar início a um outro tipo de presença no mundo que não está mais organizada através de um compromisso de ter que se sustentar e de ter que se apresentar de outra forma. Por quê? Porque o que está em jogo é que ele possa não ser apenas um sujeito assujeitado a manter uma ligação aonde a presença dele enquanto sujeito distinguido desaparece. Vai estar inteiramente na condição de decisão subjetiva se ele vai, de repente, começar a cantar, começar a falar, começar a se dirigir a um outro, começar a partir dali liderar algum tipo de ação. Vai depender inteiramente dele se ele vai entremear no meio disso, fumar algumas pedras. O que é certo é o seguinte: se ele começa a se distinguir pelo advento da voz e ainda assim ele se mantém ligado ao crack, a potência do gozo é reduzida enquanto gozo de assujeitamento, porque ele teve a possibilidade de viver essa experiência de separação não mais a partir de um imperativo de separação, mas como um ser levado a uma outra realização que ele descobriu. Eu estava pensando na dimensão assim da voz como instrumento, né? E aí me ocorreu que esse é um instrumento que permite uma interseção assim, né, da questão da música e a palavra, né? Porque isso diferenciaria o instrumento piano, não sei, a voz, tratando nesse nível, né? Então, porque eu fiquei pensando por que o canto teria tanta privilégio nessa abordagem, né? Se isso não seria uma forma de pensar que essa intersecção cria condições de possibilidade de uma experiência diferenciada como sujeito ali, né? Por essa relação, né? Não sei se tem a ver. Não, com certeza, o canto da forma como eu estou situando e dentro dessa experiência de abordagem que eu estou propondo, o canto não é vamos todo mundo cantar, né? Vamos ensaiar tal música. Não, o canto é algo que advém em função dessa conexão com a música e que traz o sujeito à cena do mundo de uma forma onde que não importa que ele esteja cantando afinado ou desafinado, mas que ele comece a ser distinguido em função dessa presença e em função dessa presença distinguida que essa experiência de afetação promove, ele começa a ser mobilizado para se dirigir a um outro, para se conectar com outras experiências, para cantar. Olha, você faz uma ligação com o pessoal que está lá no crack, os músicos orientados, você sabia que você tem voz de barítono e que se você quiser melhorar isso, você, antes de vir no dia que eu vou voltar, faz um gargarejo aí com água quente que você vai ver que você vai aparecer, que você vai estar ainda mais presente aqui entre nós. Então o cara vai lá, fuma uma pedra e faz o gargarejo. Isso distingue. Isso encanta o sujeito de estar ali presente. Isso separa.
Fiquei pensando que esse encantamento, quando a gente pensa a partir lá do DJ Weil também, ele é mais tratado pela dimensão da invocação, né? Então, pensar o quanto de encantamento tem pela invocação, né? Que a gente acaba pensando o encantamento como só essa coisa de alienante, né? Mas se você pensar que esse encantamento é porque você foi invocado, né? Daí também tem possibilidade de desdobramento, né? Sou Tica, Thiago. Queria agradecer pela reflexão, até porque eu não sou muito da área da psicanálise, mas me fez pensar um monte de coisa a partir da minha prática e do que eu vinha pensando assim de outras formas. Aí eu pensei em só dividir um pouco do que eu pensei, que eu trabalho com redução de danos, pensando no cuidado com as pessoas que usam crack há muito tempo, assim. E acho que o Rodrigo falou muito interessante que a redução de danos não pensa muito se no uso ou no não uso, mas nessa outra forma de se relacionar com o mundo e com as coisas, inclusive com a substância, e que isso... E acho que o que você traz pelo canto e pela música, né, e pela voz, eu já pensei muito em relação a outras formas de arte, assim, de um contato com a arte. Acho que tem a ver um pouco com o que a Miriam colocou, né, especificamente com a música ou com a arte, assim. Porque o que é muito comum a gente ouvir na rua é o cara que foi internado 15 vezes, entendeu? E aí é esse modelo bem imperativo de forçar uma separação que não é talvez elaborada ou a partir de uma nova potência, assim, né? E aí a redução de danos em si, ela tem, acho que é o jeito brasileiro de fazer redução de danos, de inventar, né? De poder criar e inventar muito a partir dessa sensibilização mesmo que o Mauro colocou, que eu acho que é super rico, assim. Aí o que me fez pensar num evento que eu fui uns anos atrás com o pessoal da TO, da USP ali, que era um evento que chamava Experiência Poética e Política do Sensível, que foi super interessante. Vocês devem conhecer talvez um psiquiatra que chama Lula Vanderlei, do Rio de Janeiro. Trabalhamos junto na Casa das Palmeiras. E eu achei super interessante porque quando apresentaram ele na mesa do evento, o cara que apresentou falou, não, eu psiquiatra, Lula, que tal. Aí ele pegou o microfone e falou, para começar, eu não sou psiquiatra, assim. Eu sou artista plástico e me utilizo do conhecimento da medicina para lidar com os processos com as pessoas que eu atendo e tal. E aí que ele trazia essa ideia de a arte, ela possibilita a gente, antes de a gente, que o senso comum da psiquiatria é a gente medicar para se comunicar. E ele falava que ele virava essa chave de a gente achar uma forma de se comunicar para ver se a medicação faz sentido como intervenção, assim. Aí eu achei super interessante, e o que me fez pensar que a gente estava até, inclusive, num evento fora esses dias, onde tem um grupo que pensa cuidado em relação à cocaína fumada, que seria o crack, ou o bazuco na Colômbia, ou o paco na Argentina. E aí quem puxa bastante esses encontros de pensar cuidado em relação à cocaína fumada é uma mulher da Holanda, que tem um olhar da redução de danos muito mais sanitário, assim, a partir do uso de droga injetável, que tem muito na Europa, assim. E ela falava assim, mas o que a gente faz em relação ao crack? E a gente falava, a gente contava o que a gente fazia aqui de atividades, sensibilização. E ela falava assim, isso é interessante, mas na prática, o que a gente faz, entendeu? A gente falava, então, é isso que a gente faz, entendeu? Ela quase buscava uma resposta de um discurso imperativo, assim. Que na relação da droga injetável é muito mais direto. Você troca a seringa e tem um ganho concreto ali, que acho que no jeito brasileiro de pensar a redução de danos, eu vejo que a gente considera muito mais a subjetividade, a relação das pessoas com o entorno, com as políticas que atravessam a vida, que é diferente no contexto latino-americano do contexto europeu. Enfim, me fez pensar bastante coisa, assim, dessas formas. E aí eu só lembrando, assim, que acho que o uso de crack que a gente está falando, que silencia, né, que a sujeita que elimina os sujeitos, é o uso de crack em uma cena pública de uso, né, numa cena pública na cidade, assim, porque tem alguns outros estudos que até no meu mestrado eu desenvolvi a ideia do risco, e
tem o uso de crack em outros contextos mais protegidos, que é outra história, assim, né? Então, acho que do que a gente está falando aqui é do uso público, em cena pública de crack, que tem talvez essa ideia de uma ditadura ainda presente, né? Que quer eliminar essas coisas, que quer... Em todas as cenas de uso da América Latina de cocaína fumada que a gente ouve, a presença policial, a violência policial é muito marcante, assim, né? Também como uma forma de eliminação, assim, não só pelo discurso, mas do corpo mesmo, assim. Então, acho que, não sei se eu tenho muitas perguntas, mas só me fez pensar bastante coisa. Grato. Eu só queria fazer um comentário sobre a redução de danos, porque uma das coisas na minha prática assim que faz sentido a redução de danos como um dos métodos, assim como a psicanálise pode ser um dos métodos, é uma boa conversa. Você puxa o sujeito para uma boa conversa. Esses dias a gente recebeu no núcleo um pessoal do Chile que estava falando sobre os sonhos e tal, e com pessoas em situação de rua, eu não sei, mas eu sinto que as pessoas dificilmente respondem às perguntas, por exemplo, com o que você sonha, assim, com o que você sonhou hoje, o que você comeu hoje, assim, como é que foi o seu dia hoje, assim. Eu sinto que teve um rapaz que me disse uma vez, numa conversa na rua, assim, que ele esqueceu de usar crack porque ele se entreteu na conversa comigo. E eu achei isso interessante como um efeito, assim, dessa eficácia da redução de danos, porque o papo estava bom, sabe, assim? E isso me faz pensar em várias coisas no campo da experimentação. Eu pensei em muita coisa mesmo, assim, eu até me embananei de tanta coisa que eu pensei desse encontro, assim, porque ele é muito rico, assim, realmente provoca uma elaboração muito legítima para quem trabalha com isso, assim, tá aqui. E aí eu tenho uma dificuldade com microfone e caderno, porque são muitas anotações, mas eu também estava com vontade de dividir, e aí eu estou meio, assim, sabe? Embaralhada. Mas eu queria comentar sobre a estratégia da arte. Eu acho que é uma direção muito acertada para se investir algo. Antes de falar da arte, eu só tenho uma nota aqui. Quando você falou da propaganda, que a propaganda tem um efeito de repetição e redução do conteúdo, eu lembrei de uma coisa que está acontecendo agora. Assim, agora não, nesse momento não, mas há pelo menos um mês atrás, de um carro do programa Redenção que divulgava as internações, assim, tipo um carro de pamonha mesmo, sabe? A internação vem aqui, é risível, assim, mas o fato de ser risível é muito importante, porque tá lá na rua e ver essa estratégia como uma estratégia municipal de política de drogas, e aí você olhar para isso como sendo uma coisa da prefeitura, assim, e o cara do seu lado, você, tipo, olha para ele e você tá com ele e fala assim, que bobagem, assim, faz diferença você rir com o cara de uma estratégia lançada para essas pessoas e rir disso, assim. Eu achei isso, sobre a publicidade, eu achei um elemento importante, o riso, assim. Mas espera aí que tem mais coisas, rapidinho. A outra coisa que eu anotei aqui é sobre preparar o terreno, né? A Emília não está aqui, nem o Jorge Broid, mas eles têm uma longa experiência com pessoas em situação de rua. E há um mês atrás, pelo menos, o Jorge Broid fez uma fala assim, no Café Filosófico, e ele fez uma provocação assim de: será que as pessoas assim não falam mesmo? Será que o recurso é empobrecido? Será que é tão inacessível assim? Ou será que a gente não pergunta? E ele falou assim: porque na minha experiência, se você perguntar, o sujeito responde. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, a gente tem que trabalhar sobre as condições de como essas perguntas são feitas e as condições sobre as quais as pessoas podem responder. A gente participou de um projeto, eu, Tica e a Laura, que não está aqui, mas que também participou ativamente desse processo, assim, que foi um projeto na região da Luz. Concordo com o Carl Hart sobre o termo Cracolândia, acho que a gente tem que poder esvaziar um pouco isso. Tem um debate sobre isso, mas, enfim, não vou colocar isso. Onde a condição de experimentação estava muito colocada. Então, por exemplo, a gente trabalhava junto com artistas que deu a possibilidade de a gente experimentar coisas, assim. Por que isso é importante? Porque na abordagem de rua, na rua, assim, tinha as pessoas da assistência que faziam uma abordagem muito marcada para o encaminhamento para os serviços. Então, os agentes sociais iam procurar as pessoas para encaminhá-las para albergues, centro de acolhida.
as pessoas da saúde também tinham um protocolo, às vezes, muito marcado assim, por uma eficiência de exames de saúde, enfim, de encaminhamentos diversos. Estando no lugar de direitos humanos, que é o projeto que a gente estava mais livre para percorrer a rua, assim. O que dava a possibilidade do cara perguntar para a gente: o que você está fazendo aqui, né? Qual que é o seu papel? Ah, eu estou aqui fazendo nada, assim. E você? Vamos conversar? E aí, a partir dessa brincadeira, assim, desse jeito de se aproximar, surgiram coisas muito interessantes, como, por exemplo, karaokê na rua, sabe? Isso dava um tipo de... Tinha 2 projetos, assim, esse nosso, que era o Projeto Oficinas, e o Casa Rodante, que propunha um pouco essa ambiência. E aí tinham artistas convidados e músicos convidados para ter meio que esse set inventado. E, a partir disso, dessa música oferecida, dessa dança oferecida, a gente podia intervir com uma que eu acredito que era consistente, porque tinha ressonâncias importantes, e tem ressonâncias até hoje, assim, desse jeito de abordar, desse jeito de fazer a coisa, assim. Quando a Miriam pergunta assim, sobre modalidades de resistência, essa também é uma questão para mim, assim, de como a gente... como é que a gente inventa em um momento onde a invenção é proibida, assim, sabe? Assim, eu escrevi assim, né? Como é que a gente avança tanto assim pela abordagem ou pelo tratamento? Ainda estou pensando nisso. Mas na escuta, nas invenções, no diálogo. Eu estou usando diálogo, assim, mas eu, às vezes me sinto ingênua em usar diálogo, sabe? Com um governo que se mostra cínico ao ponto de não dialogar. Mas eu estou pensando sobre isso ainda. Porque é uma modalidade de política que oferece a crueldade como destino, assim. E uma crueldade revestida de eficiência. Então, como é que a gente tem uma atuação que eu acho que considera um ativismo, considera dizer, teve outra opção, assim, não por acaso a gente tem uma militância que recupera, por exemplo, a experiência do De Braços Abertos, porque é quase dizer para aquele território de houve um momento onde a gente não foi a melhor coisa do mundo, mas a gente avançou nisso, sabe? A gente realmente conseguiu fazer coisas importantes aqui, assim. E na hora que chegam as intervenções estritamente policialescas, dá vontade mesmo ficar lá o tempo todo dizendo, cara, existiu outro momento que não foi só isso, assim. Tem como pensar em outras coisas. Essa realidade a gente precisa desconfiar dela, assim. Então, eu misturo um pouco do ativismo como uma possibilidade de resistência para poder lembrar de que outras coisas já foram possíveis, como a memória, como a recuperação da memória, mas eu ainda tenho dúvidas de como incorporar coisas que tiveram ressonância justamente para ouvidos que não querem saber dessa ressonância. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui. Obrigada. Acho interessante ouvir as experiências, né, das abordagens que vocês vêm tentando, e essa questão dos artistas, né? Mas eu acho muito interessante também, eu pensei mais em falar para contar uma experiência que a gente teve no Campo Limpo, com adolescentes em conflito com a lei, nas medidas socioeducativas, a maior parte deles. Então, o foco não era a questão da droga, mas as medidas socioeducativas muito voltadas para a recuperação do adolescente para a escola, para o trabalho. E quando a gente via que na região, isso, vamos dizer, era um caminho... vamos dizer, uma estratégia que não dava certo, né? Porque a relação, a história desse adolescente com a escola já tinha sido marcada por fracassos, e ele era, além disso, muito rechaçado na volta à escola. A escola não queria, ele não queria a escola, nem a escola queria a presença dele como algo maléfico para os outros, né? E, ao mesmo tempo, tinha movimentos juvenis muito interessantes voltados para o rap, né? Então, a Marta Cerruti foi fazer um trabalho, o doutorado dela foi sobre a função do rap, né, nessa perspectiva de dar um outro lugar e uma outra possibilidade de narrativa através da música, né, pela pertinência aí do sujeito encontrar, enfim, outras formas de se manifestar. E que, vamos dizer, não passam por nenhum controle em relação ao objeto droga, né? Mas mesmo na linha do que você estava falando,
né? De como o entrar nesse outro lugar, com outras perspectivas, justamente tira de cena, né, a importância desse objeto como a forma do sujeito se apresentar, como essa forma identitária também com que ele consegue se ver no laço social. Então, acho que essa experiência meio espontânea talvez dê dicas, né, dessas estratégias, como que você está pensando, esses dispositivos clínicos de abordagem que possam, né, trazer outras diretrizes, como, vamos dizer, uma primeira entrada, né, para disparar processos. Isso. Talvez eu entenda isso como abordagens, né, para disparar processos e daí outras coisas vão se apresentando. Eu queria contar. Apenas para relançar o que vocês dois falaram, né? O que há, no meu entender, de diferencial entre a abordagem e o tratamento é que a abordagem, ela, quando levada a efeito dentro de uma certa organização que a antecede, quer dizer, isso não ser algo ali que vira uma atividade, né? Mas que tem um plano estratégico, né? Ela permite que os sujeitos não precisem de outros para sustentar as próprias causas. Porque no tratamento, você precisa de um outro que sustente a tua causa e mostre para você que é importante você ser causado e dê condições do desdobramento desse laço continuar a ponto de você encontrar a tua via de orientação. Mas a verdade é que nós sabemos que nem todos estão dispostos e têm sensibilidade disponível para manter um laço. Nem todo mundo está disposto a fazer terapia. Nem todo mundo está disposto a se estender num discurso sobre si mesmo. Então, uma vez que você faz uma abordagem, eu tenho um exemplo muito surpreendente sobre isso, que eu assisti mais de uma vez na internet. Existem experiências na Alemanha em que grupos musicais eles entram nos shoppings e andam como se fossem pessoas. De repente, um lá do terceiro andar começa a cantar. Entram 3 aqui, começam a cantar. Entram ali, começam a cantar. Todo mundo está cantando, todo mundo está dançando. E foi uma coisa que aconteceu ali que tirou todo mundo da relação de consumo que aquele ambiente determina. É incrível. É incrível como eles conseguem quebrar aquilo, né? E eles quebram aquilo de tal maneira que no desdobramento dessas experiências vocês veem que conforme esses grupos vão saindo, as pessoas vão saindo do shopping. Elas não ficam mais lá dentro. Então, essa coisa de poder ser tocado de uma maneira em que você conquista a tua presença de uma forma diferenciada, permite que você vá para o exterior. Permite que você não fique mais ali naquele ambiente onde você está e que esse exterior seja modulado através daquilo que verdadeiramente que você descobre como sendo mais importante. Então, se você, de repente, conversa com um músico lá que te orienta em relação à tua voz e diz para você, olha, tem um coral que funciona ali e tal, se você quiser ir, as pessoas se reúnem lá a tal hora e tal, você pode ir lá. E, de repente, a pessoa vai para o exterior, ela volta lá para fumar a pedra dela, mas de repente ela vai embora também. Mas o interessante dessas experiências de sensibilização é que as pessoas passam a ser conduzidas através disso que as afetaram. Por isso que eu acho assim, é simplesmente tocante essa experiência na Alemanha das pessoas tirarem as pessoas de dentro do shopping, sem nenhum discurso.
sem nenhum discurso. As pessoas começam a sair cantando e vão atrás dos músicos para buscar relação e quebrou o shopping. Quebrou a relação de consumo. Acho que isso pode ser um exemplo para finalizar e agradecer a presença de vocês hoje aqui. Obrigado.